Vamos lá. Em relação ao seu trabalho no Minicastle, principalmente seus vídeos mais longos, que contam histórias e tudo mais, é, a gente percebe em todos os vídeos seus que você tem um entusiasmo muito grande quando você faz esses seus vídeos. Uma das coisas, né? Qual a inspiração para fazer isso? E como você consegue, por exemplo, porque dá a impressão que você estava lá do lado dos caras, né? Você fala Tom Kalinske foi no quarto do fulano e tal, não sei o quê. Aí o cara, é como se você estivesse ali vivenciando, entendeu? Então tipo, como é que é passar, como você se prepara e como é passar essa experiência para o público? Bom, Sobre a questão do vídeo ser muito. Ser, de gostar de fazer o vídeo, de estar legal, de estar com energia, o Mini ele é o meu principal hobby, né? Eu adoro fazer o Mini e aí eu sou muito abençoado de ter o Junião aí né, comigo aí no caminho, porque assim, ele é um cara que divide comigo essa energia, essa coisa de vamos fazer, vamos acontecer. Inclusive, ele tá preparando aí um crônica só dele de Street, que vai ser provavelmente um dos melhores crônicas da história quando sair. Vai ser um negócio aí absurdo. E, e eu tô fazendo propaganda porque, já tô até com a camiseta do Street aqui pra fazer a propaganda. Tipo, então a gente curte, é o nosso hobby, é a questão de falar, é um negócio que a gente fala desde pequeno, gosta desde pequeno, certo? Tá lá desde pequeno e tal. Então a energia é muito fácil, é muito tranquilo ter, porque é um negócio que eu verdadeiramente gosto, é um negócio que eu verdadeiramente converso com todo mundo e converso mesmo, assim, sabe? No meu trampo, eu converso com o chefe do chefe, se o chefe do chefe quiser conversar disso, né? Não tem essa coisa de, eu não vou falar com fulano porque é videogame, a pessoa vai achar que é bobo. Não, hoje em dia isso tá meio que caindo em desuso, então a gente conversa com todo mundo e tem uma experiência sempre muito bacana. Sobre a questão de como contar a história, eu tenho uma vantagem nesse sentido, de que eu acho que eu divido com basicamente vocês três aqui. Nós vivemos isso. Isso não é história antiga pra gente. A gente estava lá. E embora a gente nem sempre teve acesso a todas as informações de como aconteceu, nós vivemos uma era dourada de entrevistas hoje em dia. Em que muita gente da época hoje vem e conversa. Então, por exemplo, a gente nunca, 20 anos atrás, teria o acesso irrestrito que a gente tem as negociações como foram da Microsoft com a Activision, como a gente tem hoje em dia. Então, assim, no espaço de tempo de uma semana, nós tivemos 6 entrevistas com o presidente né, o CEO da Microsoft Gaming, nós tivemos 4 entrevistas de grandes jornais com o CEO da Activision, nós tivemos entrevistas com galera por trás, nós tivemos entrevistas com a mãe do cara, com a avó do cara, com a tia do cara, certo? Então, assim, hoje nós temos entrevistas gigantes com Kalinske, com Constância, nós tivemos entrevistas de publicações japonesas, certo? Com o presidente da SEGA do Japão da época, certo? Do Mega Drive, né? E o cara falando, eu me arrependo de várias decisões que eu tomei da época. Então hoje nós temos um acesso tão grande que hoje nós erramos pelo excesso. Hoje a Imagino. gente erra pelo excesso, às vezes. Às vezes a gente tem uma informação que alguém falou. Um exemplo claro. A gente tem umas 50 fontes. Um exemplo que aconteceu hoje. A gente tem umas 50 fontes, mais ou menos, ligadas a Rare, que falam assim: Donkey Kong 64 usou o cartão de memória, o expansion pack, porque era necessário corrigir um, um problema estrutural do jogo e a gente não tinha tempo para isso. interessante, não sabia disso. E Recentemente, no tanto que ele é o entanto, único, né? Ele é o único jogo do 64 que ele utiliza esse recurso, né? não, ele na verdade tem mais 4 jogos, Mas ele é mas obrigatório, ele é né? obrigatório. Ele não funciona nada dele sem. Certo? Porque, por exemplo, Perfect Dark funciona no multiplayer local sem. O Zelda Né? também, O Majora's Mask exige. 100%. Né? 100%.
Então, assim, ele foi o primeiro a falar assim, você não vai fazer nada aqui sem expansion pack. E a hora que você tem uma situação como essa, a gente deu essa informação para o mundo um monte de vezes. E recentemente nós tivemos entrevistas com o pessoal envolvido na produção do jogo, em que eles falam assim, gente, não é bem assim. O problema existia numa versão do hardware do Nintendo 64, mas não era em todas as versões do hardware, porque o Nintendo 64 o hardware foi sendo modificado para se tornar mais barato, mais fácil de ser produzido. Então, não eram todas as versões que tinham esse problema. E quando foi decidido pela Nintendo usar, o problema já estava basicamente resolvido. Então a Nintendo decidiu pelo usar para a melhoria do jogo. A Rare decidiu pela melhoria do jogo. Mas a história que foi contada pra gente por décadas foi essa outra. Né? Então, a gente está vivendo uma era de ouro de ter acesso direto a esses caras que estavam em desenvolvimento. E muitas vezes eles contam as histórias com requintes. Tem um banco de entrevistas maravilhoso que acabou dando origem ao livro A Guerra dos Consoles. Né? E essas entrevistas, elas são entrevistas incríveis, elas são entrevistas fantásticas. Elas são entrevistas onde os caras contam pormenores internos. Né? Tem uma entrevista, por exemplo, incrível, maravilhosa, fantástica, com um cara do Coleco, da Coleco, né? Que eu não sei, eu não sei aqui quem sabe disso, mas a Coleco ela começa como uma empresa de couro, que ela é Connecticut Leather Company, companhia de couro de Connecticut. E ela começa a fazer cobertura de couro para equipamento eletrônico, e aí ela fala, o ganho tá no equipamento. Então ela começa a fazer o equipamento, além da cobertura de couro. Né? Então a Coleco, ela começa como uma empresa de couro. Né? E tem uma entrevista com um dos caras da Coleco, da época do ColecoVision, que ela é maravilhosa, envolvendo a questão do contrato da Coleco com a Nintendo e tal, e ele falando dele conversar com o Yamauchi, e o cara ele conta, ele fala assim, era um japonês baixinho, fedendo a cigarro, mas que era o demônio. O cara entrava na sala e vinha com o dedo na sua cara, assim, né? Então assim, a gente vive essa era de ouro hoje que esses caras ainda estão vivos. E dando entrevista e conversando com a gente, né? Então, assim, é muito interessante ouvir essas histórias. Por exemplo, até recentemente a gente não sabia da história do Fantasia. A gente não sabia que Fantasia era vendido no Brasil, mas não em um monte de lugares do mundo. Fantasia no Mega Drive, né? Então, assim... Até recentemente também a gente não sabia, assim, ao certo como foi a negociação da Nintendo com a Microsoft, quando a Microsoft tentou adquirir a Nintendo. Não sabia. Né? A gente não sabia por causa do Giga Leak. A Microsoft liberou um documento que fala a respeito, né? Giga Leak. O Giga Leak liberou um documento que fala a respeito. Né? Embora a Microsoft sempre fala alguma coisinha ou outra, mas o Giga Leak, por exemplo, foi uma visão gigante sobre os pormenores da Nintendo, que a gente não teria jamais em outra situação, né? Então, assim, a gente está vivendo uma era de ouro de informação, então torna muito mais fácil você contar uma história quando você tem todos esses caras. E eles me fazem companhia, eu tenho graves problemas para dormir. Eu durmo.